A Bíblia, ela apresenta diversos elementos com o propósito de nos ajudar a compreender melhor aquilo que ela mesma está querendo tratar com a gente. E é aí que algumas pessoas às vezes se perdem. Algumas pessoas olham para alguns sinais da Bíblia, alguns símbolos da Bíblia, e acabam querendo santificar, sacralizar aquele símbolo. Ou seja, pega aquele símbolo e toma aquele símbolo na sua vida como se aquilo fosse algo que já é o próprio sagrado. E isso está errado. Isso chega a ser uma heresia. Mas então por que existem os símbolos, os sinais, os elementos na Bíblia? Eles são facilitadores para que possamos ter uma compreensão mais clara daquilo que Deus está querendo nos dizer. Amém, irmãos? Está entendendo bem isso? Então, você vai perceber que na nossa campanha, no nosso projeto de vida 2025, que ele cresça, nesse trabalho você vai encontrar elementos. E estes elementos existem exatamente para nos fazer entender coisas mais profundas. E basicamente é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Explicar para vocês estes elementos dentro da palavra de Deus, porque ao aplicar estes elementos na nossa vida, nós estaremos tomando posse de coisas maiores do que a gente hoje consegue entender e imaginar. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde no teu coração. Nós vamos entender sobre elementos que nos levam ao entendimento mais claro da vontade de Deus, dos ensinamentos de Deus para a nossa vida. Preparado para o primeiro elemento? Então o primeiro elemento que nós queremos apresentar e mostrar para você dentro da palavra de Deus é o voto. O voto. O voto, ele é na verdade uma aliança. Ele representa uma aliança que nós estamos fazendo com Deus. Lembre-se que numa aliança sempre vão existir duas pessoas na história. Não tem como você fazer uma aliança sozinho. Essa aliança você faz com alguém. E neste caso é uma aliança que você está fazendo com Deus. É um voto que você faz com Deus. Dentre tantas coisas que um voto traz para a nossa vida, um deles é de nos disciplinar. Se nós não entendermos o caminho dessa disciplina, nós não alcançamos nada na nossa vida. Nós vamos ficar pelo meio do caminho, se nós não tivermos um compromisso, se nós não tivermos um voto sendo feito. E as leituras que nós vamos fazer, todas elas são extremamente importantes e fundamentais. Você fique bem atento. Vamos começar? Livro de Salmos, capítulo 50, versículo 14. Outra coisa que nós vamos combinar: eu não vou poder esperar muito tempo para você encontrar na Bíblia. Então, se você tiver qualquer dificuldade para encontrar, eu prefiro que você anote o versículo, ouça, e depois em casa você vai poder ler novamente. Salmo capítulo 50, versículo 14, nos diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Ainda livro de Salmos, capítulo 56, o versículo 12. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Então você começa a perceber na palavra de Deus que as coisas que você vê acontecer na igreja, elas não são invenções, elas não são manobras de um pastor, de uma igreja, querendo inventar moda com você,
para mexer com você financeiramente, para tirar o seu dinheiro. Vamos rasgar o verbo, porque é isso que muitas vezes as pessoas imaginam, que na igreja você vai encontrar pessoas, pastores, falando de dinheiro, sempre de uma forma querendo meter a mão no seu bolso. E quando a pessoa tem esse tipo de entendimento e comportamento, ela trava, simplesmente ela trava a possibilidade de bênção sobre a sua vida. Porque ela se fecha para o entendimento, ela se fecha para o aprendizado, ela não dá nem mesmo a possibilidade de compreender qual é o propósito de Deus nessa história de voto, de oferta, sempre acreditando que há uma, sabe, como se fosse uma pegadinha. Eu já vi várias vezes, nessas coisas de internet, às vezes uma proposta boa está sendo feita para uma pessoa, e ela fala assim: isso é uma pegadinha. Às vezes é isso que nós pensamos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre as coisas de Deus. É pegadinha. Isso aí é bom demais para ser verdade. Então deixa eu te falar, é bom demais e é verdade. Deus tem bênção para a sua vida, no momento em que você cumpre a sua santa palavra. Amém? Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. Tudo ainda sobre voto, tá? Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, novamente, a palavra de Deus falando sobre a importância do voto. O voto, repetindo, ele enfatiza e me traz a oportunidade de ter uma disciplina, de dar uma disciplina a mim mesmo. O voto, ele é o reconhecimento de que não existe algo importante acontecendo na vida de uma pessoa numa visão unilateral. Nós vamos precisar fazer a nossa parte, sabendo que Deus, que é fiel, cumprirá a parte dele sobre a minha vida. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A questão é se eu sou fiel para receber. Sabe? Não é sobre a fidelidade de Deus, é sobre a nossa fidelidade no voto que fazemos. Porque Deus está acima de toda e qualquer dúvida se Ele quer nos abençoar. Está acima desse tipo de questionamento. É o tipo de pergunta que a gente já isola. Você não precisa perder tempo de perguntar assim: será que Deus me ama? Meu irmão, pelo amor de Deus. Será que Deus quer o meu bem? Pelo amor de Deus. Jesus te leva a um raciocínio tão lógico sobre isso, quando ele diz assim: peraí, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, o pai vai dar pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe, o pai vai dar serpente? Aí ele diz: isso vocês sendo maus, Jesus pega pesado, né? Isso vocês sendo maus, querem só o melhor para os seus filhos. Imagine o nosso Deus que é perfeito e a bondade mora com Ele, existe a partir dEle. Imagine. Então não perca o seu tempo querendo convencer Deus a te amar, a te abençoar, sabe? Dá um desdobro em Deus para ver se Ele fica bacana com você. Deus não precisa disso. Ele está decidido te abençoar. Ele é louco por você, meu irmão. Então a questão não é com Ele, a questão é com você. O voto faz isso com a gente. O voto nos leva a fazer a nossa parte. Não, peraí, Deus é fiel comigo. E a minha parte? Então vamos lá.
tudo que está envolvendo o nosso projeto de vida é um voto. As coisas que eu vou mostrar para você adiante faz parte das cláusulas deste acordo que nós estamos fazendo com Deus. Uma delas é a que eu enfatizo logo de cara, é essa: eu estou assumindo um compromisso com o meu Deus de estar durante 7 domingos consecutivos ouvindo sua palavra, recebendo a sua orientação, para que eu tenha um 2025 abençoado. O que Deus quer de mim? Pastor, mas eu preciso fazer esse voto? Precisa. Sabe por quê? Porque se um dia você faltar no domingo, você não vai para o inferno por causa disso, meu irmão. Quantos de vocês aqui que já faltou um domingo na igreja? Então a questão do voto é porque isso vai te disciplinar e não vai deixar qualquer outra coisa ser mais importante para você do que isso. É mais ou menos assim: olha, eu posso até faltar em algum outro domingo, porque isso pode acontecer, mas esses 7 domingos eu não vou abrir mão. Eu preciso estar atento, recebendo cada ponto que Deus quer mexer aqui dentro de mim, preparar minha mente, preparar o meu coração, para que eu possa ser abençoado. Então o voto, ele já começa por aí. Não leve isso como coisa pequena. Ah, pastor, imagina se eu me comprometi com Deus de estar aqui 7 domingos, se eu faltar um, Deus vai pesar a mão sobre mim. Irmãos, vamos parar com essa história de achar que Deus pesa a mão sobre a vida da gente. Esses dias uma senhora, até trazida por uma outra irmã, conversava comigo sobre algo muito terrível que aconteceu na vida dela. E ela começou, ela mesma, dizer para mim: ah, pastor, isso aconteceu comigo e eu me afastei de Deus, eu há muito tempo não vou para a casa de Deus. Eu falei: minha irmã, vamos começar da seguinte forma. Primeiro, pelo amor de Deus, pare de achar que isso que aconteceu com a senhora foi porque a senhora deixou de vir para a igreja. Ei, Deus não é Deus de castigo, Deus é Deus de amor. Pastor, mas por que eu deixei de vir e coisas deram errado na minha vida? Porque você pegou um caminho errado. Não foi Deus que te castigou. Imagine que Deus carrasco, terrível seria esse, que Ele iria pesar a mão sobre a sua vida para fazer uma desgraça acontecer na sua vida, porque você deixou de vir para a igreja. Desculpa, mas esse Deus eu não quero para mim. O Deus que eu conheço é um Deus de amor. Agora, quando eu mesmo começo a pegar outro caminho, escute, é uma questão de consequências. Consequências das escolhas que eu estou fazendo. Mas não é porque Deus olhou para você, não veio domingo, não foi? Então agora, não, meu irmão, vamos entender Deus do jeito certo. Mas o voto, ele fala: opa, peraí. Irmãos, quantas vezes você fazendo uma campanha, você pensou assim: ah, meu Deus, hoje eu não estou aguentando ir para a igreja. Ah, não, Deus sabe. Não é? Ah, não, Deus sabe, hoje eu não vou. Aí você fala: eita, eu fiz um voto. Aí você se esforça por causa do quê? Do voto, porque você tem compromisso. E aí você vem. Aí quando você sai, você fala: rapaz, e se eu não tivesse vindo? Porque naquele dia Deus tratou com você de uma forma muito especial. Bendito seja o Deus do nosso voto. Amém? Você está entendendo? Então, nada na Bíblia é à toa. Quando o Senhor faz essa proposta do voto, é por isso. Irmãos, você acha que é à toa, por exemplo, que a palavra de Deus estabelece sobre dízimo? E dízimo significa 10ª parte. Ele colocando isso estabelecido, eu já ouvi gente dizer assim: ah não, dízimo para mim eu dou quanto eu quiser. Ué, mas então não é dízimo. Isso Deus explicando, colocando a palavra dízimo, que significa 10ª parte. Tem gente que faz negociação, que meu dízimo é de 5, meu dízimo é de 7. Ué, isso para você ver como é o ser humano. Então por isso que a palavra de Deus estabelece coisas, exatamente porque Deus conhece o nosso coração, sabe como é que nós somos. Ainda mais brasileiro. Deus conhece brasileiro, pronto para dar um jeitinho, para dar um desdrobo na Bíblia, para dar um desdrobo num versículo.
e começar a manipular as coisas ao seu bel prazer. Deus sabe. Então Ele estabelece coisas, como o voto. Amém? Entende então a importância do seu voto com Deus? Ele te traz disciplina, Ele mostra para você qual é a sua parte na história, no negócio que você está tratando com Deus. É isso, no nome de Jesus. Então este é um dos elementos que nós vamos usar no nosso projeto de vida. Você tem que entender que você não está passando por aqui, você está mergulhando dentro de um projeto, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Segundo elemento. O segundo elemento é o óleo da unção. Vocês vão receber um frasquinho de óleo. E esse óleo que vocês vão receber, vocês precisam entender o significado dele. Todas as vezes que uma pessoa era ungida na Bíblia, essa pessoa ela estava sendo separada, ela estava sendo reservada para algo especial, e isso de especial que iria acontecer na vida dessa pessoa, ou através da vida dessa pessoa, era em negócio com o céu. Aquela pessoa não faria mais qualquer coisa relacionada apenas às suas próprias forças, à sua própria inteligência. Ela não estaria debaixo apenas das regras naturais estabelecidas por Deus para a própria vida. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela trabalha bastante e ela cumpre determinados propósitos morais, éticos da vida, ela vai alcançar resultados. Você concorda comigo ou não? Ela é honesta, ela trabalha bastante, ela não defrauda ninguém, ela não rouba de ninguém. Você concorda que essa pessoa ela vai receber resultado disso que ela está fazendo? Amém? Mesmo sem ser crente? Vai, porque é uma lei estabelecida. Isso vai acontecer, é a lei do plantar e do colher. Mas se eu disser que uma pessoa tem sobre a vida dela uma unção de prosperidade, é diferente. Eu estou querendo dizer que essa pessoa tem um negócio com o céu. Essa pessoa tem um negócio não com o natural, ela tem um negócio com o sobrenatural. Oi, irmãos, eu fiquei tão feliz agora há pouco. Agora, antes de vir para o altar, um pastor nosso, um superintendente, passou uma mensagem para mim. Logo cedo ele já tinha passado uma mensagem dizendo assim: pastor, que Deus te use hoje poderosamente. O Senhor é bênção na nossa vida. Um pastor. Falei, amém, graças a Deus. Aí agora, daqui a pouco, acho que ele não se contentou, ele passou outra mensagem dizendo assim: pastor, existe uma coisa diferente no Senhor, que eu não sei dizer o que é, mas tem. Puxa vida, fiquei tão feliz com aquela mensagem, porque é isso que ele disse, é exatamente a unção que Deus dá sobre a nossa vida, não é sobre a minha apenas, sobre a nossa vida, para fazermos determinadas coisas, que aquilo não tem a ver com o natural, é algo a mais, é um plus que Deus nos dá. Porque eu até tenho dificuldade para chamar coisas assim de natural e sobrenatural, porque na verdade tudo vem de Deus, então tudo é sobrenatural. Só que nós normalizamos determinadas coisas, e existem coisas que elas estão fora da norma, estão fora de série, são extraordinárias, são sobrenaturais. É isso que acontece com a unção. O óleo significa isso. Vamos para a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Quero te mostrar uma coisa muito especial aqui, mesmo numa história que eu sei que você já conhece. 1 Samuel, capítulo 16, os versículos 12 e 13.
Jessé mandou chamá-lo. Só para quem já tem intimidade com a Bíblia, está falando de quem? Chamou quem? Quem? Davi. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos. Bacana isso, né, irmão? Esses detalhes da Bíblia. Belos olhos. O que quer dizer belos olhos? São olhos verdes? Azuis? Não, posso fazer a minha tradução? É cara de gente boa. Davi tinha cara de gente boa. Amém? Belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, que era onde eles levavam o óleo, né? E o ungiu na presença de seus irmãos. Agora é que vem a revelação do versículo. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. No momento em que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Você está entendendo o que eu estava te falando? Davi já era um moço bom ou não? Já era. A própria Bíblia está dizendo que ele tinha os olhos diferenciados, eram olhos bons. Ele já era um menino obediente ao pai. Ele já era usado por Deus quando tocava sua harpa para expulsar o espírito maligno que estava no rei. Ele já tinha sido usado para matar leão e urso, defendendo as ovelhas do pai. Tudo isso já tinha acontecido. Mas de repente veio sobre ele algo de especial através da unção. Quando ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Agora interessante, imediatamente ele se tornou rei. Amém? Não. O Espírito do Senhor se apodera dele. Existem coisas que vão acontecer na sua vida que não vão ser imediatas, mas o Espírito do Senhor já se apoderou de você. E nesse Espírito que se apodera de você, você vai sendo tratado, preparado para agarrar com força aquilo que o Senhor vai entregar nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, que coisa linda isso na vida de Davi, né? Então quer dizer que ele foi ungido, né? Não só ele. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele, o que está escrito aí? Ele nos ungiu. Você é ungido de Deus. E a unção significa que você está sendo separado, reservado, preparado para a manifestação do extraordinário, o fora de série, o sobrenatural. Quando você é ungido, você está pronto para fazer a diferença neste mundo. Por que você acha que a Bíblia diz assim, olha que agora você vai entender esse versículo como talvez você nunca entendeu antes. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido.
Entendeu por quê? Não é porque você é mais bonito do que os outros. Não é porque você é mais perfeito do que os outros. É porque você é ungido do Senhor. Então a sua ligação com o céu é diferenciada. Todo mundo olha para o céu e vê o céu, mas você, pela oração, conhece o céu pelo lado de dentro, porque você sabe quem está lá. Você consegue olhar para o céu e imaginar as moradas preparadas para você. Teu negócio não é nessa terra. O nosso negócio é com o céu. Então, quando você é ungido, você está sendo separado para a manifestação de coisas celestiais. Nossa, pastor, isso é forte. É mais do que forte, isso é fortíssimo. A unção. E o óleo que você vai receber é exatamente para declarar pessoas como separadas para coisas especiais. Já expliquei, hoje é uma escola, não é pregação não. Então vamos lá. O óleo que você vai receber, você vai guardar esse óleo e não vai usar ele durante a campanha toda. A primeira vez que você vai abrir esse óleo para usar, vai ser no dia 16 de dezembro. A campanha termina no dia 15. No dia 16 você vai fazer um culto na sua casa, na unção do Senhor. E você vai ungir cada pessoa da sua casa, cada pessoa da sua família será ungida. Nesse momento você estará profetizando sobre a vida dela, que ela está sendo marcada para ser a diferença, para fazer a diferença. Essa pessoa não é comum, a graça do Senhor de uma forma extraordinária se manifestará sobre a vida dela. Você vai ungir cada membro da sua família, cada pessoa que você convidou para esse culto, um vizinho seu, um amigo seu, um parente distante. Você vai ungir cada uma dessas pessoas. É a primeira unção que você vai fazer. E isso não é para derramar óleo não. A unção é você virar o frasco assim no seu dedo e tocar sobre a pessoa. E esse óleo, ele vai ficar guardado com você durante o ano todo. E é com esse óleo que você vai ungir as coisas novas que Deus vai te dar. Em nome de Jesus. Vai ungir contratos poderosos que você vai assinar. Vai ungir cadeiras especiais que você vai se assentar. Porque o Senhor te colocará em altos lugares para que através da sua vida o nome dEle seja honrado e glorificado através de você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Terceiro elemento: ofertas, primícias. A oferta é uma das coisas que mais nos leva a um envolvimento e comprometimento com alguém ou com alguma coisa. Vou repetir. A oferta, o dinheiro, o envolvimento financeiro é uma das coisas que mais te levam a um envolvimento, a um comprometimento com alguém ou com alguma coisa. Pode ter certeza. O dinheiro, ele também acaba sendo como uma aliança. Como uma aliança. Quando envolve dinheiro, existe uma ligação entre as partes. Existem pessoas aqui que talvez tenham uma sociedade com alguém que você gostaria de desfazer e não está conseguindo desfazer. Por quê? Porque envolve dinheiro. Para você sair do negócio, o que você tem que fazer? Vamos ver. O que você tem que fazer para você sair do negócio? Você quer ser dono sozinho, o que você tem que fazer? Tem que pagar a parte do outro. Porque vocês estão ligados
financeiramente. Então, o dinheiro, ele é sim uma forma das pessoas terem envolvimento e comprometimento. O dinheiro não deixa de ser uma aliança. E Deus estabelece uma aliança comigo e com você através de ofertas e através de dízimos. Uma história que a igreja mais madura aqui já conhece, que já me ouviu falar dezenas de vezes. Eu estava em casa numa noite de quarta-feira, sozinho, muito tempo atrás. A pastora tinha ido para a igreja, trabalho de mulheres, e eu estava só em casa, sentado na sala assistindo televisão, assistindo jornal. Aí eu me levantei da sala e fui para a cozinha para pegar um copo com água. E eu fui falando com Deus. Por favor, não imagine uma coisa toda espiritual. Oh, Senhor. Não, eu fui falando com Deus. Oh, meu Deus, amanhã a coisa está brava, Pai. Em nome de Jesus, abra as portas aí, tem contas pesadas para pagar da igreja amanhã. E falando isso, e abrindo geladeira, pegando a garrafa d'água. E aí eu colocando a água assim, falou, meu Deus, desse jeito, meu Deus, por que o senhor não tira esse negócio de dinheiro em relação à igreja? É tão difícil a gente lidar com dinheiro na igreja. Seria tão mais fácil a gente ser pastor e não precisar falar de dinheiro na igreja. Desperta desconfiança, as pessoas ficam estranhas. Aí, olha a minha criancice. Lógico que eu falei brincando mesmo com Deus. Falei, Senhor, por que o senhor não dá um pé de dinheiro para cada igreja? Cada igreja devia ter um pé de dinheiro. Aí a gente vai lá e pega o dinheiro no pé de dinheiro só para pagar a conta da igreja, naquilo que é necessário. E a gente não precisava tocar nesse assunto na igreja. E falando, e com essa cara aqui assim, rindo da minha palhaçada com Deus. Desse jeito. Enquanto eu estou voltando para a sala para continuar a assistir o jornal, com um copo d'água na mão, Deus fala ao meu coração. Exatamente essa frase. Dinheiro é desvendador de caráter. Através do dinheiro eu conheço o caráter do meu povo. Eu sentei, tinha uma mesinha de centro assim na minha frente, desliguei a televisão, peguei um papel, peguei caneta, me debrucei nessa mesinha e comecei a escrever uma mensagem que vocês já me ouviram pregar várias vezes aqui. Dinheiro é desvendador de caráter. E Deus foi falando coisas comigo. Foi me mostrando, por exemplo, marido e mulher. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Acabam tendo os dois um dos maiores frutos que possa existir no relacionamento. O que é? Filho. Tem filho junto. Aí se separam. E por causa do dinheiro começa a existir confusão. Tem mulher que usa o filho para poder pressionar o marido. Tem marido que usa o filho para pressionar a mulher. Aquele que deveria ser o sagrado, né, do relacionamento, acaba sendo um jogo na mão de marido e mulher, porque entrou dinheiro. Amizades de décadas. Aí um empresta dinheiro para o outro e não paga. Pronto, acabou uma amizade de décadas, porque entrou dinheiro. Uma pessoa é maravilhosa, é boa, é isso, é aquilo. Ela passa a ter muito dinheiro, ela não fala com mais ninguém, ela se torna arrogante, ela tem o rei na barriga, por causa do dinheiro. Aí alguém diz, a pessoa mudou o caráter. Mudou? Não, o dinheiro desvendou o caráter da pessoa. O dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro apenas mostra quem já é corrompido. Essa é a grande verdade. Então, Deus, Ele não tira essa questão financeira do relacionamento com o seu povo, porque para mim, particularmente, eu acho que Ele podia ter tirado, era mais fácil para nós. Senhor, já que nós somos teus funcionários diretos, o Senhor faz seu pagamento direto comigo, entendeu? Eu não mexo com essa história de dinheiro aqui com o povo, ninguém olha para mim com cara de desconfiança, ninguém deixa de dizer amém, glória a Deus, quando eu tratar de dinheiro, porque não vai precisar tratar mais. Eu vou falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor abençoa, que o Senhor faz milagre, que o Senhor dá tudo para todo mundo, mas o Senhor não pede nada para ninguém. Fica bom para mim, fica bom para o Senhor, entendeu? Eu estou bem na fita, o Senhor está bem na fita.
Aí Deus não aceita isso, porque Ele coloca exatamente para mim e para você uma coisa que mexe muito comigo e com você. Se Ele extrair essa questão financeira da Bíblia, e é por isso que ela fala 3.264 vezes sobre questões financeiras, e fala pouco mais de 500 vezes sobre oração. Ué, pastor, você está querendo me dizer então que o assunto financeiro ele é mais sério na Bíblia e é mais falado na Bíblia do que a oração, porque ele é mais importante que a oração? Lógico que não. Eu estou querendo lhe dizer que Deus trata daquilo que é o nosso maior ponto fraco, mais vezes. Por isso Ele fala tanto na sua palavra sobre questão financeira, sobre dinheiro, sobre prosperidade. Fala mais até do que da própria oração, porque sabe que esse é o nosso ponto mais difícil. Tem crente que dobra o joelho para orar, e olha que orar não é coisa fácil para você convencer as pessoas. Ele ora durante 10 anos, tem 10 anos que ele ora todo dia naquele mesmo horário, igual a oração de Daniel, 3 vezes por dia. Ele não é dizimista. Ele se convenceu que a oração é importante, mas ele não se convence que tem que ser dizimista. Não, está aqui na Bíblia, orai sem cessar. Está aqui, está escrito aqui. Ah, é? Na mesma Bíblia que está escrito orai sem cessar, aqui está escrito aqui, trazei todos os dias. Onde? Porque mexe numa área que a pessoa não quer ser mexida. Então, entenda que nós vamos mostrar para você agora que a oferta, ela sempre fez parte dos votos e da relação com o Senhor, o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Porque vamos primeiro aprender sobre o que é oferta alçada. Êxodo capítulo 25. Versículos 1 em diante. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Disse o Senhor a Moisés. Disse quem, gente? O Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Tão engraçado, né? Deus pedindo oferta. Deus pedindo oferta, irmãos. O Criador dos céus e da terra. Aquele que criou o universo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Deus que criou o infinito. E a Bíblia está dizendo aqui, ó: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Chega a ser engraçado isso. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas. Então está determinando que tipo de oferta que é. É isso que é uma oferta alçada. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze. Alumínio, está escrito aqui alumínio? Não. Ele determinou o que era. Isso é uma oferta alçada, ela é determinada. Atenção você que não entende, quando às vezes um pastor, ele diz: olha, nós vamos trazer tal coisa para a igreja. Ah, pastor, que coisa absurda, estipulando valor. É bíblico. Fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Tem verde aqui? Uma das cores mais bonitas que existe. Mas não tem. Está específico aqui o que está dizendo. Linho fino. Pode ser tergal, poliéster, nem existia, né? Mas ele está definindo, linho fino. Pelos de cabra, pode ser de cachorro. Peles de carneiro, tingidas de vermelho. Couro, pode ser sintético. Couro. Madeira de acácia, pode ser cedro. Madeira de acácia. Azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal, no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam, olha esse detalhe, tá? Se é que a gente pode chamar de detalhe. Façam tudo como eu lhe mostrar. Não sei se dá para a gente colocar um parêntese aqui que está escrito assim, ó: não é do seu jeito, é do meu jeito. Fecha parênteses. Conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Isso é uma oferta alçada.
A oferta alçada, ela tem um fim específico. O Senhor está dizendo o que Ele queria, porque nesse momento Ele está dando ao povo a oportunidade de participar de um projeto que é dele. Meu Deus, nós estamos aqui doidinhos para logo começar a apresentar o nosso projeto para Deus, não é assim? Ah, Senhor, não vejo a hora, pastor, como é que é? Pode começar a escrever o que eu quero para Deus? Eu quero um casamento, o moço tem que ter 1,82 m, 74 quilos, braço forte, inteligente. Primeiro já vai desistindo, tudo isso numa pessoa só você não vai encontrar não, mas tudo bem. Aí você vai escrevendo, você está doido para colocar, né, a descrição. Mas olha aqui, é Deus dizendo como é que é o projeto dele. Ué, não é uma aliança? Ei, pastor Heleno que gosta de falar assim, né? Ei, né Heleno? Ei, não é aliança? Aí na aliança é só só a sua vontade? Na aliança é só o seu projeto? Na aliança é só o que você quer do seu jeito? Deixa Deus falar como é que é o jeito dele também. Foi isso que ele descreveu aqui. Eu vou descer aí para habitar no meio de vocês, mas tem que ser desse jeito aqui que eu estou pedindo, ó. Tem que ser com esse material aqui. Agora eu não vou ter tempo de te mostrar isso. Cada um desses materiais tinha um motivo específico. Vou pegar só um. Madeira de acácia. Era uma madeira esgalhada, espinhenta, difícil de fazer uma tábua com ela. Mas essa madeira de acácia estava nos representando. O Senhor pegando cada um de nós no meio do deserto que a gente vivia e trazendo para as mãos do carpinteiro Espírito Santo, para ele ir passando uma plana na gente assim, ó, arrancando espinhos, nós. A gente que veio para cá complicado, isolado, não querendo conviver com ninguém. Aí vem o Espírito Santo e bem assim, ó, do lado da tábua assim, ele vai fazendo uma cava aqui, ó, uma cava de um lado aqui, do outro lado aqui, ele deixa uma saliência, tá? Porque aqui vai chegar uma outra tábua para encaixar aqui, ó. Aqui vai chegar uma outra tábua para encaixar aqui. Essas tábuas, cada uma delas, somos nós. Não existe tábua isolada. Tábua isolada não serve para nada, encostada lá na parede. Mas quando você junta uma com a outra, você forma uma parede, uma casa, uma habitação com ela. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Ah, mas é uma tábua sem valor, né, pastor? Madeira de acácia. É. Aí essa madeira de acácia depois era revestida de ouro. Então nós não temos lá muito valor. Mas quando o Espírito Santo vem e nos reveste, você entende? Não vai dar tempo de eu explicar tudo, mas cada uma dessas coisas que Deus pediu tinha um significado. É do jeito dele, não é do meu. É do jeito dele, não é do meu. É do jeito dele. E o jeito dele é melhor. Digam graças a Deus. Mesmo livro de Êxodo, capítulo 36 agora, versículos 3 ao 7. Êxodo 36, versículos 3 ao 7. Aí o povo foi trazendo oferta. Tudo que Deus pediu, o povo foi trazendo. Êxodo 36, do 3 em diante. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Sabe por que era logo de manhã que eles traziam? Porque era primícia. Eles começavam o dia ofertando ao Senhor. Era a primeira coisa que eles faziam. Do mesmo jeito que lá no Novo Testamento, o dia de levar a oferta para a igreja era no domingo, o primeiro dia da semana, porque era primícia. Começavam a semana ofertando ao Senhor. E quando você separa aquilo que é santo da primícia, então aquilo que é santo, aquilo que você retira se torna santo, mas tudo que fica é santo também.
Romanos 11:16. Então, quando você separa o teu domingo para estar na casa do Senhor, todos os outros 6 dias que tem pela frente, eles estão tão abençoados quanto o dia de hoje, no nome de Jesus. O nome disso é primícia, digam graças a Deus. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. A gente não está tendo onde guardar, gente. Ué, e não é promessa do Senhor que os nossos celeiros ficarão cheios de tal forma que não teremos onde guardar, onde suportar tudo que Ele tem para nos dar? As bênçãos do Senhor não são abundantes? Olha isso acontecendo aqui na palavra. Eles não tinham lugar para guardar mais. Por isso eles começaram: não tem nem onde eu trabalhar aqui, gente. Esse povo não para de trazer. Quem estava aqui ontem? Aconteceu um negócio lindo ontem aqui na convenção. No final da convenção, me deu uma coisa aqui, que eu só posso entender que foi de Deus. E eu estava falando sobre o Masterclass, que é um trabalho que todos nós pastores quadrangulares vamos participar dia 18 de janeiro. E tem um valor de inscrição, R$500 a inscrição. Aí eu falei para os irmãos que estavam aqui, falei: quem é que quer pagar aí a inscrição do seu pastor? Irmãos, eu tive que acabar, porque não dava mais para continuar, de tanta gente levantando a mão. Eu vou pagar do meu pastor fulano, eu vou pagar do meu pastor, eu vou pagar da minha pastora. Eu não sei quantas inscrições nós tivemos aqui dos irmãos se levantando, e eu me senti como Moisés aqui. Eu tive que acabar o culto. Não, gente, não dá mais tempo não, para de ofertar. Procure direto o seu pastor para ofertar. Gente, é verdade, quem estava aqui? Foi assim ou não foi, gente? Quando a unção de Deus está presente, o negócio é diferente. Glória a Deus. Estou até pensando em ver se essa unção desce hoje de novo aqui. Mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. É na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Mas foi lindo, irmãos, lindo o que aconteceu. Deixa eu ver onde é que eu parei. Versículo 4. O 6. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Meu Deus do céu, gente, que coisa linda que é isso. Que coisa linda. Isso é a oferta alçada. Ela teve um valor específico. Ela teve um destino específico. Qual era o valor específico? Tinha que ser tecido de linho, tinha que ser madeira de acácia, tinha que ser pedra de ônix. Tudo isso estava definido, é um valor específico. Era para quê? Era a segunda coisa, para a construção do tabernáculo, do santuário. Terceiro, tempo determinado. Isso é uma oferta alçada. Pastor, como é que vai ser a oferta alçada para nós aqui? Muitos já estão, não vão precisar fazer de novo. Quem aqui está no projeto da semente, a semente da construção? Levanta a mão e fica com a mão levantada. Muito bem. Então você já está fazendo oferta alçada. Você não vai precisar fazer de novo. Ela tem que ter um propósito específico. O propósito já é o mesmo. É a construção do nosso templo no encontro das águas. Agora, se você não está no projeto de vida, se você vai estar no projeto de vida, você vai começar a fazer sua oferta alçada. A oferta alçada, pastor, como é que é mesmo? Tem um propósito específico, é a construção. Um tempo determinado, será por 12 meses. Tá? E qual é o valor, pastor? Que também para ser oferta alçada tem que ser específico. Nós combinamos que seria ou de 1.000, ou de 500, ou de 300, ou de 100. Todos os meses, durante um ano. Então você vai estar no projeto, você vai entrar nisso.
pastor, eu vou dizer uma coisa, eu não posso fazer nem essa de 100. É você que vai determinar o seu valor. Eu não quero mexer, eu não tenho como mexer nas suas finanças e muito menos eu tenho como usar a minha fé para você. Eu uso a minha fé para mim. Isso é uma questão de fé. Eu não posso, não, você tem que ter fé e traga 100 e traga... Eu não sei se você tem fé para isso. Se você não tiver, depois você vai entregar e ainda vai vir me cobrar aqui. Ah, pastor... Teve um dia que um irmão me procurou aqui, pastor, porque eu dei o dízimo, não sei o que, começou a reclamar aqui na minha frente aqui. Eu falei, irmãos, eu não aguento um negócio desse não. Não quer a bênção, não quer. Eu não sei se na época a tesoureira era a pastora Valdete ainda. Eu mandei devolver. E um detalhe, não devolveu da igreja não. Que da igreja saiu, eu não tenho como lançar saída. Eu devolvi do meu. Mas eu vou lá querer uma pessoa aqui encardida? Porque para mim uma pessoa dessa está encardida, está com a mente encardida. Eu lá quero uma maldição dessa, quero nada. Como não podia sair da igreja, porque entrou, meu irmão, para sair da igreja só com nota. Eu vou dar nota? O irmão, o senhor me dá uma nota aí de devolução do seu dízimo? Não tem jeito, então saiu do meu. As pessoas não entendem as coisas de Deus, sabe? Não entendem essa questão financeira. Engraçado, foi uma das primeiras coisas que eu entendi quando eu me converti com 15 anos de idade. Eu sempre fui ofertante generoso, irmãos, dizimista fiel. E na minha igreja, das antigas, sabe como é que era? Tinha um mapa de dizimista na entrada da igreja. Estava o seu nome lá e os meses do ano. Se você não desse o dízimo, era um X vermelho. Estou te falando. Quem aqui é dessa época, acontecia isso na igreja que você congregava? Olha lá o Paulo com a mão levantada. Não é assim, irmã? É assim. Eu fui dessa época, quadrangular. Na quadrangular. Não todas, mas a minha, a que eu me converti, era desse jeito. Deus me livre, apareceu um vermelho lá. E um mês apareceu. Eu quase estrangulei a tesoureira. Falei, que é isso, minha filha? Eu dei o dízimo, Deus me livre. Eu com 15 anos, querendo namorar, querendo arrumar as coisas na vida, e com aquela exposição ali, eu já namorava com a pastora. Eu falei, se ela olhar aquilo ali, ela não vai casar de jeito nenhum. Do jeito que ela era. Falei, não, arruma isso daí. Arrumaram lá, colocaram um azul em cima do vermelho, ficou meio esquisito, mas resolveram. Deus me livre. Uma coisa dessa. Interessante, né? Isso é oferta alçada. Essa que nós tratamos aqui. Pastor, e a oferta de sacrifício? A oferta de sacrifício, ela mostra o tamanho do seu comprometimento com aquilo que você deseja ver acontecer na sua vida. Essa é a oferta de sacrifício. Todas as vezes que um homem de Deus, ele chegava diante do Senhor para fazer uma aliança ou uma nova aliança com Ele, ele nunca chegava de mãos vazias. Deixa eu te mostrar um caso aqui. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, deixa eu te contar. Davi tinha pisado na bola feio com Deus. Todas as vitórias que ele tinha era dada por Deus. Um dia ele cismou de querer contar quantos soldados ele tinha, para saber se ele podia vencer uma batalha. Ainda chegaram com ele e falaram assim, Davi, não faça isso, rapaz. Para que você vai fazer um recenseamento? As vitórias que você tem não vêm do número de soldados que você tem. As vitórias que você tem vêm do Senhor. Faça isso não. Ele falou, estou mandando. Aí os generais foram lá e fizeram o recenseamento e contaram quantas pessoas tinham para lutar. Deus ficou triste com ele. E Deus permitiu que viesse uma praga sobre o povo e as pessoas começaram a morrer. Ah, é assim? Você quer ter muita gente? Pois você vai perder muita gente. As pessoas começaram a morrer. Os soldados que eu digo, homens que poderiam, lutar com ele, começaram a morrer. Aí quando ele se arrependeu, para ele fazer uma nova aliança com Deus, ele não foi de mãos vazias. 2 Samuel capítulo 24, a Bíblia nos diz que ele foi e procurou as melhores terras que existiam por perto dele ali, que pertencia a um homem chamado Araúna.
era um terreno assim muito plano, era chamado de eira, que era o lugar onde eles espalhavam os cereais para poder colocar para secar e depois debulhar. Esses terrenos eram geralmente muito caros, era um terreno especial, era um terreno de alto valor. Aí ele foi exatamente nas terras desse homem e falou assim: eu quero comprar essa terra. Olha só, para poder oferecer um sacrifício para Deus, ele queria comprar a terra, levantar ali um altar, colocar ali o animal sobre a lenha e oferecer um sacrifício para Deus, para poder ter um concerto com Deus, para poder fazer um acerto com Deus. Aí olha o que acontece, capítulo 24, versículos 24 em diante. Aliás, antes disso, para ficar até mais claro, versículo 22. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Ele estava dando a terra, que Davi queria comprar. E ainda disse: ó, aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois, que era feito de madeira, para a lenha. Você entendeu o que ele fez, gente? Não, rei, peraí, isso vai fazer um negócio aqui que é para o bem de todos nós. Não vou vender a terra não, a terra é sua, rei, essa terra é sua. E ó, eu vou dar os bois também para o senhor oferecer para Deus. Está aqui os bois, ó, vamos matar os bois e oferecer para Deus. E tem mais, rei, eu também vou dar a lenha. Vamos pegar aqui, ó, as ferramentas que a gente tem de madeira, a gente quebra tudo e ela vai ser a lenha para o senhor também fazer o altar e oferecer para Deus. Olha que impressionante. Versículo 23. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Quer dizer, ainda acrescentou oração. Eu faço tudo isso e ainda oro para que Deus aceite. Aí olha a resposta de Davi, gente. Vê se você entende agora o que é uma oferta de sacrifício. Versículo 24. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Gente, ele não pechinchou. É normal, você vai comprar alguma coisa, você pede um desconto. Ele não pechinchou. Ele disse que queria pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de, quem está lendo? Comunhão. Então ele restabeleceu a sua comunhão com Deus. Então o Senhor aceitou. Então, quando tem um então, é só depois disso. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra. Irmãos, me permita, se você achar que eu estou exagerando, você me corrija, mas fica quietinho aí com você. Se achar que não, concorde comigo. Escute. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra. Sabe o que isso me leva a entender? Que ele já tinha feito essas súplicas e Deus não tinha aceito. Tem coerência o que eu estou te falando ou não tem? Porque está dizendo então está dando a entender que é algo que antes já tinha sido feito e não tinha dado certo. Quando diz o então é porque houve algo novo, um fato novo. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Escute, existem coisas que você pode estar tratando com Deus e não está funcionando. E só vai funcionar quando você aprender o significado de uma oferta de sacrifício, que pode, inclusive, nem ser uma questão financeira. Pode até não ser. Se eu te falar que é só questão financeira, eu estou errando com você. Podem ser outros sacrifícios que Deus esteja pedindo a você. E só depois desse sacrifício, então, Deus ouvirá a sua súplica. Então entenda sobre isso. Mas vivemos no tempo da graça. O sacrifício já foi feito pelo Senhor Jesus. Sim, para a nossa salvação.
Para a nossa salvação não tem sacrifício que você precise fazer mais. Jesus já fez todos. Mas para o acontecimento de coisas aqui nessa vida, isso tudo ainda faz parte, porque está relacionado com tudo que eu já falei até agora. Voto, disciplina, teu coração se rendendo diante de Deus, você não permitindo que estas coisas sejam mais importantes na sua vida do que as coisas do próprio Deus. Tem muita coisa, tem muita história nisso, tem muita história envolvida, e que nós só podemos entender pela fé, e a fé nos leva à obediência. Digam graças a Deus. Então, como é que vai ser isso? Eu já te expliquei a oferta alçada no nosso projeto, como é que vai ser. E a oferta de sacrifício? No dia 15 de dezembro, você vai trazer o seu melhor para Deus, a sua oferta de sacrifício. Agora veja que essa eu não estou determinando o valor. Por quê? Porque já que é sacrifício, quem sabe do sacrifício é você, não sou eu. O sacrifício para um não é sacrifício para o outro. Se eu falar assim, olha irmãos, todos nós vamos trazer uma oferta de R$1.000, tem... isso aí é sacrifício, pastor? Para mim, não é não. E para outras pessoas, uma oferta de R$1.000 é o maior sacrifício que ela pode fazer na vida dela. Você está entendendo isso? Então é você que vai determinar diante de Deus o que é uma oferta de sacrifício para você, e trazer no último dia do projeto, no dia 15 de dezembro, em nome de Jesus. Amém? Quarto e último elemento. Pastor, isso aí vai ser um elemento? Prospecto? A folhinha para a gente escrever? Para a gente encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu falei que ia encerrar, não houve nenhuma manifestação, nada contrário, ninguém dizendo, pastor, poxa. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então você vai receber um prospecto que ele é só uma provocação. Nele não dá para você escrever todo o teu sonho, mas ele é só para te dar um direcionamento. E nele você vai começar a escrever quais são os teus sonhos para 2025. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa interessante que tem sido tratada já há muito tempo, chamada soft skills. Soft skills são ferramentas que as pessoas usam, desenvolvem habilidades para que ela possa crescer no mundo corporativo. Soft skills são ferramentas. Escrever é uma delas. Escrever faz parte dessa soft skills. É uma ferramenta especial para trabalhar o cérebro. Escrever mesmo, não é digitar. Os estudos mostram que quando uma pessoa escreve, fizeram isso pesquisando, colocando ali os eletrodos no cérebro da pessoa, a quantidade de áreas do cérebro que é acionada quando a pessoa escreve é incomparavelmente maior do que quando ela está digitando. Eu gostaria até de incentivar você a fazer uma pesquisa. Pesquise isso que o teu pastor está falando. Coloque assim lá no Google, coloque assim, escrever ajuda o cérebro. Coloque assim, e você vai ver a quantidade de coisa que vai aparecer trazendo informações sobre isso. Quando você escreve, você é obrigado a pensar no que você está escrevendo. Pastor, quando eu estou digitando também. Quando você está digitando, você divide a sua atenção com uma tela, você divide a sua atenção com o teclado. Quando você está escrevendo, você faz isso no automático, porque é coisa que você aprendeu na sua primeira fase cognitiva. Então você não precisa pensar no ar, entendeu? Você simplesmente escreve o ar. Quando você vai escrevendo, a sua mente está mais poderosamente concentrada no conteúdo.
no conteúdo e não no espaço, não se a letra é Arial ou Times New Roman. É verdade. Você não está preocupado com nada disso, se eu vou colocar em negrito ou se eu vou sublinhar, se eu vou colocar um marca-texto. Você não pensa em nada disso quando você está escrevendo. Quando você está escrevendo, você simplesmente está dentro do conteúdo que você está escrevendo. Então você está trabalhando aquela visão na sua mente. Aí vem a palavra de Deus e nos diz, lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não está vendo. Então me permita, não estou querendo mudar nada na Bíblia, mas só para o nosso entendimento, a fé é o firme fundamento das coisas que você escreve. Porque quando você está escrevendo, você está pensando, você está tendo uma esperança, você está dizendo ali o que você quer. Então escreva o teu projeto de vida. Eu tive a oportunidade de estar na inauguração da clínica da missionária Elaine, da pastora Elaine, porque agora nós temos mais 5 novos obreiros da nossa igreja que ontem foram apresentados aqui na nossa convenção. Pensam, né? Aí eu estive lá na inauguração da clínica dela, a Clínica Ângelo. E lá na inauguração, na hora que ela deu a palavra, eu achei tão bonito aquele momento. Ela estava nas mãos com o projeto de vida dela de 2 anos passados já, de 2 anos consecutivos. E ela mostrando para todo mundo ali que aquilo tudo que as pessoas estavam vendo ali, na verdade ela já tinha sonhado e apresentado diante do Senhor, diante de Deus. E ali a gente estava vendo a realização daquilo que ela escreveu. Escreva os teus sonhos. Tira, pastor, é o dia inteiro. Tira hoje, tira 10 minutos, que você não vai conseguir fazer só os 10, você vai ver que você vai passar disso. Mas tira 10 minutos hoje e comece a escrever sonhos que você tem para 2025, no nome de Jesus. Esse é o 4º elemento de tudo que você vai receber hoje. Amém? E eu encerro te dizendo que você vai poder dizer isso daqui: estou preparado para viver o melhor ano da minha vida até agora. Amém? Eu não sei vocês, mas meu coração está a 1000 aqui, gente, porque eu tenho certeza que coisas muito especiais nós vamos ouvir nesses próximos meses, no nome de Jesus. Teve gente que me falou assim: pastor, como é que eu faço, pastor? Os sonhos que eu estava pedindo para Deus para o ano que vem já começaram a acontecer agora e vão se realizar antes do projeto de vida. Eu falei: comece a colocar outros. Comece a colocar coisas novas. Deus é extraordinário. Ué, não é promessa dele? Eu vou te dar mais do que você pede, mais do que você pode imaginar. Foi o que aconteceu com essas pessoas que já começaram a me procurar. Deus fazendo coisas. Alguns desses pedidos eu ando meio contrariado, que tem gente pedindo para ir embora do Brasil. É verdade, irmãos. E Deus está confirmando. Mas amém, Deus sabe o que é melhor. Eu acho que Deus está arrumando umas colônias de férias para mim aí pelo mundo, sabe? Vou ter muito lugar para visitar aí pelo mundo, na casa de irmãos. Ô, minha ovelha, vim te visitar, estava com uma saudade. Aí eu passo alguns meses na Suíça, outros meses nos Estados Unidos, né? Que as ovelhas estão... ai, mas esse não é o meu sonho, não. O meu sonho é Brasil. Ainda tem muita coisa para a gente ver acontecendo e mudando no nosso país, no nome de Jesus. Amém? Outras pessoas, Deus tem esse plano, né? Amém. Mas o meu ainda não é. Eu tive essa oportunidade há mais ou menos 15 anos atrás. Eu fui pregar nos Estados Unidos e um pastor de lá, de uma igreja quadrangular, muito, muito linda, irmãos. Uma igreja toda de madeira, mas muito linda. E eu preguei e aí ele me chamou e falou assim: Luiz, eu estou chegando o meu momento de me aposentar. Eu vou cuidar de outras áreas das igrejas aqui nos Estados Unidos. Ele estava se tornando o supervisor da igreja
do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos para todas as línguas portuguesas, todas as igrejas de língua portuguesa. Ele ia ser o supervisor dessas igrejas. E eu queria que você assumisse a minha igreja. Imagine, eu já era pastor aqui, foi 15 anos atrás. E eu queria que você assumisse a minha igreja. E até antes de conversar com a pastora, de conversar com a família, o meu coração já dizia que não. E eu falei, pastor, o senhor não sabe como eu me sinto honrado com um convite desse. Como eu me sinto honrado. E ele falou, me deixou tão feliz que ele falou, pastor, a igreja gostou muito de você. Porque ele me levou para lá sem eu saber, já era para isso. Ele me convidou para pregar para a igreja, mas era para a igreja me conhecer. Aí ele reuniu o conselho da igreja. E na reunião de conselho da igreja, o pessoal falou, não, pastor, chama o pastor Luiz para ser o nosso pastor então, já que o senhor está se aposentando. Imagine. Aí eu deixei ele emocionado. Eu fui para lá preparado, sabe? E eu levei uma fitazinha cassete. Eu falei, pastor, tem onde a gente rodar essa fita cassete aqui? Ele falou, tem, eu tenho um aparelho antigo aqui. Eu falei, então vamos colocar essa mensagem. Aí eu coloquei a mensagem dessa fitazinha cassete para ele ouvir. Era ele pregando na cidade de Limeira, quando eu tinha 17 anos de idade, e ele estava fazendo apelo para quem queria se tornar um pregador do Evangelho. Aí o velhinho se acabou. Porque hoje, depois de tanto tempo, ele estava me convidando para ser o pastor da igreja dele nos Estados Unidos. Quando é que ele poderia imaginar que eu estava no meio daquela multidão de jovens, de congresso de jovens da Quadrangular, e eu estava aceitando o chamado que ele estava fazendo naquela pregação? Mas enfim, só estou te contando isso para você entender que Deus tem os seus planos para a nossa vida. Nós só precisamos estar preparados. E é isso que nós estamos começando a partir de hoje, no nome de Jesus. Cada domingo dos 7 elos é uma preparação que o Senhor estará fazendo no teu coração para você se agarrar com grandes e poderosas bênçãos maiores do que você possa imaginar.